do Pane, Olá, certo? pessoal, tudo bem? Já dei início aqui à gravação de hoje. Já vou compartilhar aqui a nossa navegadora aqui. Só um minutinho aqui, pessoal. O navegador caiu. Deixa eu reativar ele aqui. Agora vai dar certo. Beleza, pessoal. Então, E a gente tá, se não me falha a memória aqui, na terceira aula isso. Então, recapitulando aqui, pessoal, deixa eu até aumentar aqui o navegador. Só um minutinho. é utilizado agora em festa de criança, sabe? Que eles pegam para colocar balinha, não? Então, ó, Então você pega essa a pré-forte, gente já falou do Fórum 1, né? Que é a Smart Grid, que está aqui em comunicação. Não esquecer, pessoal, esse daqui, ó, e até um aluno já postou e eu já fiz o feedback aqui, ó, tá? Tá aqui em comunicação. O Fórum 2, né? Que diferente, né? Quando na hora que você for responder, né? Você vai aqui depois, clica em responder e depois em avançado, que aí vai aparecer essa tela aqui, ó, e aí você arrasta o arquivo para cá, tá? Então, o Fórum 2 foi sobre o tipo de energia, né? Lembrando que é para você escolher uma dessas aqui, ou solar, ou hidráulica, não é para falar sobre todas, não, tá? Fazer os 8 slides, ou então as 8 páginas lá de em Word, né? Com uma dessas fontes de energia aqui, tá bom? Agora, pessoal, nessa terceira aula de hoje, vamos falar sobre a atividade 1 da situação de aprendizagem 1, né? A SAP 01, que chama aqui. Então, vamos lá em situação de aprendizagem, né? Deixa eu... Então, tem a folha e tem o descritivo aqui. Deixa eu já na nossa pastinha. Eu vou baixar aqui, fazer o download da pasta. Vou arrastar aqui para nossa folha, nossa pastinha de atividade que eu já deixei ela aqui. Vou só mudar. Só tem, deixa eu só ver se só tem uma atividade na SAP 1. Isso mesmo, ó, é a atividade 1, SAP 1. Aí a SAP 2 tem a atividade 1 da 2, né, da SAP 2 e a atividade 2 da SAP 2, né? Não confundir, viu, gente? Essa atividade 1 dessa daqui, ó. Essa é para essa situação de aprendizagem aqui, tá? Então, deixa eu extrair para dentro da página aqui e vou dar uma mudada aqui. Não, vou deixar isso aqui, SAP 1. Agora, pessoal, como eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo acessar direto a folha aqui, a SAP. Não, eu só consigo baixar. Então, a gente vai analisar a folha aqui, né? E lembrando que essa atividade aqui é daquele passeio virtual. E aí, Eduardo, tudo bem? Oi, tudo certo, mestre? Tudo certo, graças a Deus. Bom demais. Aí eu já separei uma pasta aqui
e alguns arquivos assim que eu achei importante que nós vamos precisar nessa análise de hoje, né? Então, deixa eu abrir ele aqui. Abre o arquivo primeiro, senão não vai aparecer. Temos aí, então, sensor de monitoramento do nível, certo? Resistência para o processo de aquecimento e a válvula de controle que quando o sistema estiver aquecido, Agora vai dar certo. continua a produção, né? Abre uma válvula e joga essa água lá para a produção. Esse sistema de aquecimento... Isso daqui, pessoal, também, essa daqui da esquerda é a folha da situação de aprendizagem 1, né? E essa outra foi a que eu baixei junto no pacote aqui, ó. Que aí quando você baixa zipado, vem essa pasta aqui, ó, SAP 1. Aí vem a situação de aprendizagem descrita aqui e vem a folha de tarefa que vocês vão enviar. Vamos lá. Então, tem aqui o que parece ser um checklist, né? E um relatório técnico. Daí eu fiz um relatório aqui genérico. Eu acho que até eu vou pegar numa pasta aqui que eu tenho, que geralmente eu mostro esse tipo de relatório técnico, eu mostro lá na aula de comunicação oral escrita, né, para o aluno aí da engenharia elétrica, o aluno da eletrotécnica, já começar a se acostumar com os documentos técnicos, né, que envolve aí a nossa área. Então, eu vou pegar daqui a pouquinho aqui, mas vamos primeiro analisar. E daí eu elaborei o que seria, né? Você não precisa fazer literalmente, ou seja, ipsis literis, o que eu vou mostrar aqui, né? Mas eu dentro dessas orientações aqui, eu vi o que que dava, né, para eu apresentar aqui para vocês e vou mostrar um relatório técnico de um trabalho que chama limpeza de faixa de servidão, que acontece muito na instalações elétricas do CEP, né? Vamos lá. Então, da atividade 1 da SAP 1, é necessário realizar a energização de uma subestação de força após um desligamento por defeito. Então, deu um defeito, né, nessa subestação, né? Daí tem geralmente quem faz essa verificação aí, né, é um eletricista de distribuição que ele tem, não é só porque a pessoa ela é um eletrotécnico ou um engenheiro propriamente dito, que ele tem a habilidade suficiente para fazer a manobra que o pessoal chama, né, ou a abertura ou fechamento de chave fusível de uma subestação, né? Eu vou mostrar os modelos aqui de algumas subestações para vocês, né? Boa Então, noite, assim, Pablo. boa noite. Então, Acabei chegando meio atrasado, tá fazendo outra coisa. não, tranquilão. Pode ficar tranquilo aí Ah, que tá. aí você já chegou no início aqui da aula. Aí eu vou explicar, já estou explicando aqui como é que vocês vão Peraí, proceder. o webcam tá Então, ligado. eu vou até aumentar aqui o volume do meu fone de ouvido, que está bem baixo. Fala aí novamente. Ah, não, é que eu acabei chegando atrasado. Ah, não, beleza. Não, agora eu te escutei direito aqui. Não, fica Aham. E tranquilo hoje eu aí. estava tentando resolver um problema. E hoje eu estava tentando ver as videoaulas gravadas das semanas passadas
Sim. e não tava dando certo. Eu tava apertando o play e não tava indo. Uai, tava congelando igual aqui, show. Não tava carregando. Eu clicava e acontecia nada. Uai. Aí você apertou Ctrl F5 para melhorar, para dar certo. Não, não. Eu vou tentar fazer aqui. Se na página você Bom, apertar Ctrl F5, né? Talvez libere e limpe a memória cache. Então, Ctrl pessoal, F5. Ctrl Agora F5, foi. aí a página, ela é porque é o seguinte, como a plataforma antiga, né, apesar de ser o mesmo banco de dados, ela tem o DN, né, o Domain Name Agora foi. Service lá. Aí Uhum. ela ainda tinha resquício de cookie aí no seu browser aí. Às vezes dá esse problema mesmo. Mas a partir do momento que você for assistindo mais aulas aí, ela não vai dar mais essa pane, não. Então, é, essa tarefa aqui, né, você vai fazer a reenergização. E como eu estava falando, não é porque eu sou engenheiro eletricista, não é porque esse ciclano é eletrotécnico, que ele tem as habilidades necessárias para fazer a manobra. Geralmente, quem tem um treinamento para fazer esse tipo de manobra é um eletricista de distribuição. Eu mesmo, quando terminei engenharia elétrica, eu fui trabalhar numa empresa em que eu tinha que fiscalizar as redes de distribuição, né? Então, eu fiz o curso de eletricista de redes, né? Depois que eu já estava já formado em engenharia elétrica, né? Fiz o curso de eletricista de linha viva, fiz o curso de montador, eletricista montador eletromecânico, tudo para eu aprender qual que era o nome das peças, como que essas peças eram montadas, né, em um poste ou em uma torre aí de energia, né, qual que era a lógica. Depois que eu me formei, que eu fui contratado para essa empresa, que eu fui capacitado, é que eu consegui, né, como se diz, ter a especialidade nessa parte aí, né? Ah, mas lá na faculdade não te ensinaram? Ó, eu vou falar, vou ser sincero com vocês. Lá na faculdade tinha um professor que ele trabalhava na concessionária em que ele falava para gente, mas assim, ele nas aulas, né? Só que ele disse que tinha coisas que só você trabalhando, você vivendo ali no dia a dia, que você conseguiria fazer, né? Então, como se diz, se num primeiro momento vocês não entenderem aqui, calma que, né, ainda mais quando você tiver é, a oportunidade de fazer aula prática lá com o professor, né, com o Gutenberg, acho que ele vai acompanhar vocês desde essa matéria até a última matéria. Inclusive, eu já passei o projeto elétrico que a gente vai utilizar tanto aqui no EAD como vocês no presencial, né, com ele lá, o projeto do CEP, tá? Eu já enviei para ele já. Então, é, requer a gente conhecer algumas coisas, algumas habilidades. Daí esse relatório aqui, eu fiz um relatório, na verdade eu fiz umas pontuações e já deixei pronto em outro arquivo aqui que eu vou comentar com vocês, né? Como é que você vai estruturar essa introdução, o objetivo, fundamentos técnicos? Não é todo relatório técnico que você tem essa estrutura aqui. Eu já vou aproveitar antes que eu esqueça. Deixa eu ir lá na pasta. Ela está lá na primeira C, comunicação oral escrita. Eu vou pegar esse parecer técnico. Eu vou até deixar já na nossa página, que aí, quando eu precisar, né, não só com vocês, mas com outros alunos, deixa eu ver. Esse parecer não precisa, essa proposta de honorários não. Só esse daqui, ó, de limpeza de faixa de servidão. Eu vou deixar ele lá na nossa pasta de instalação do CEP. Análises aqui. Deixar nessa pasta aqui. Aí agora eu vou aproveitar e deixar ela aberta aqui. Agora eu venho
quando eu for explicar a parte aí do relatório. Primeiro, vamos ver a parte do checklist aqui, né? Então, ó, é necessário realizar a energização, né, de uma subestação após um desligamento por defeito, né? O que mais pode ter ocorrido? Uma sobrecarga, ou seja, equipamentos que fazem parte desse circuito, né, desses circuitos aí, eles, por exemplo, uma máquina elétrica ter dado a partida e ter dado, por exemplo, você tem lá uma chave compensadora. E daí a chave compensadora, você coloca um transformador com vários taps, né? Você coloca uma porcentagem, 40%, 60 e pouco por cento, até você ter a tensão, né? A tensão total ali, né? E lembrando, né, o questionamento que eu fiz na aula passada, né? Uma máquina elétrica, ela tem todo esse esqueci, foi na aula passada, isso mesmo. Uma máquina elétrica, ela tem toda essa, por exemplo, contatores, você tem que fazer selo, né? Colocar contatos normalmente aberto, normalmente fechado. Você tem que utilizar o contator, porque você tem um fechamento do circuito de forma rápida, né? Porque a corrente de partida, né, o que integra os equipamentos majoritariamente da indústria, uma corrente de partida que às vezes, na média das máquinas que eu já vi, pelo menos as do Senai ou ali da Arroz Cristal, elas têm 6 vezes, né, a relação da corrente de partida e da corrente nominal é de 6 vezes. Tá vazando um áudio aqui, pessoal. Deixa eu só Você vai fechar aqui, aí na hora que precisar, aí eu abro ele novamente aqui, tá bom? Então, a máquina elétrica, ela tem essa peculiaridade, essa particularidade. Aí pode ser que, por exemplo, numa indústria no barramento, deram a partida em um motor, né? Sei lá, um motor de, sei lá, 30 CV, por exemplo, e daí, a partir da chave compensadora ali, por exemplo, ela não estava, os contatos dos TAPs, né, estavam estragados, e daí ele deu a partida com a corrente nominal, né, não foi com a porcentagem. Aí o que que aconteceu? A corrente nominal se multiplicou pela relação de partida, vamos supor que fosse 6, né, e daí dá um curto-circuito, né, ele, na verdade não é um curto-circuito, o sistema, as proteções, o fusível da chave fusível, ele encara esse aumento de 8 vezes, 6 vezes da corrente nominal, ele interpreta como se fosse um curto-circuito. Daí ele desarma, né? E daí o elo fusível queima e você precisa fazer a manutenção lá nessa subestação. Então, o técnico responsável por fazer essa manutenção não estava presente, né? Madison, técnico em eletrotécnica, era pouco habilidoso nesse tipo de manutenção, deveria realizar o serviço, né? Eram 2 horas da manhã e faltou energia na cidade toda. Aqui, nesse contexto aqui, ele fala como se fosse uma subestação fala como se fosse, não, é uma subestação de uma cidade. Mas o vídeo que eu tenho aqui, né, o que tem lá na biblioteca, é um vídeo que mostra uma subestação que é de uma indústria, mas vamos fazer de conta que fosse de uma cidade. É uma subestação de cabine, né, fechada, né? Então dá para a gente equalizar isso. Aí vamos lá. Como o técnico responsável estava viajando, né, foi designado a outro menos habilidoso de nome Madison. Então, o desafio do Madison é reenergizar, né, a subestação e fazer voltar a energia na cidade. Então, ele tem que fechar, trocar a chave fusível, por exemplo, né, se for uma subestação, né, uma clássica, né, ele tem que trocar o elo fusível lá do cartucho que tem dentro da chave fusível, troca esse elo fusível e faz a manobra
de fechamento, né? Por isso que eu até deixei aqui algumas apresentações nesse sentido aí. De posse do manual de operação da subestação e com a orientação do gerente regional através do telefone, foram seguidos todos os passos para colocar a subestação em operação. O estresse de Madison era visível, né? E o gerente regional tentava acalmá-lo ao fim de que pudesse, né, obter sucesso na reenergização do circuito dessa subestação. Para resolver esse problema, Madison terá que aplicar os conhecimentos técnicos adquiridos como eletrotécnico, como técnica eletrotécnica. Então, a atividade 1 é analisar, interpretar o diagrama, né? Como não tem aqui um diagrama nessa situação de aprendizagem, né? Na tarefa, eu vou pegar uns de projetos que eu tenho aqui, né? E aí vamos simular como se fosse o dessa cidade. Eu tenho aqui de um hospital. Aí vai, e eu vou mostrar também o da norma para vocês, tá? Então, beleza, deixa eu fechar aqui que a gente não vai precisar mais desse. Aí lembra que eu falei para vocês, ó, para vocês utilizar esse vídeo da aba biblioteca aqui, ó, esse primeiro para vocês fazer o passeio virtual dessa subestação aqui, né? Essa subestação, igual eu falei, ela não é uma subestação, só se fosse uma cidadezinha muito pequena, aí talvez seria lógico, né, pensar isso. Mas, como se diz, é o que eu tinha disponível aqui, né? Dependendo, né, aqui tem um Senai aqui que chama Ítalo Bolonha, ele tem uma subestação toda montada lá dentro da unidade, né? Então, quando é uma turma de eletrotécnico e chega nessa matéria, né, eles fazem a visita dentro da subestação, né, da unidade do Senai, né? Eu não sei se vocês têm uma aí, mas de antemão a gente vai utilizar aqui essa simulação aqui. Então, eu vou ligar no codec aqui, que fica bem melhor, mas é o mesmo vídeo aqui, tá? O que está na plataforma. Aí, pessoal, o documento que vocês têm que enviar é esse daqui, né? O checklist e o relatório técnico. Para dar um contexto aqui, ó, eu vou fechar a. Eu já abri o parecer técnico aqui, ó. Esse é um exemplo de um parecer técnico que eu entreguei para uma terceirizada aí. Deixa eu até abrir aqui a nossa apresentação, para vocês entenderem o contexto. Vocês verem como é que é o exemplo aí de um relatório técnico. Deixa eu ir num desenho aqui que tem a faixa de servidão. Vou pegar esse daqui. Vou dar uma aumentada aqui, ó. Isso daqui é uma linha de transmissão, pessoal. Deixa eu tirar aqui esse elemento aqui de descarga que eu coloquei. Essa aqui é uma linha de transmissão, né? Ela é circuito duplo, né? Porque eu tenho fase A, B e C de um lado e A, B e C do outro. Geralmente, essa infraestrutura de instalação, ela tem as fases, né? Esse circuito duplo, né? Fase A, B e C, tanto da esquerda quanto da direita. O cabo para-raio é um par, né? Às vezes, dependendo da estrutura, quando ela tem um triângulo aqui em cima, é apenas um cabo de aterramento, né? Esse cabo para-raios, na verdade, é uma cordoária de terra, né? Aí lembrando que eu comentei com vocês que a infraestrutura de telecomunicação, geralmente ela fica dentro desse cabo que eles chamam de arquitetura OPGW. Aí um dos serviços que você pode, né, lembra que eu falei que seria interessante vocês visitarem lá a página da Enel, né, ou da ANEEL, desculpa, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que eu falei lá no fórum de discussão 1, né, quando a gente estava analisando. Então, tem alguns serviços que são chamados de limpeza de faixa de servidão.
Literalmente, você vai vir aqui por baixo da linha aqui, na altura vertical, ou seja, o cabo é esse pontinho azul que tem aqui, ó, os isoladores. Para esse tipo de estrutura aqui, ó, eu tenho cerca de 9 ou 10 discos que isolam, né, e não permitem com que o cabo transfira energia para a treliça metálica aqui dessa torre. Então, você cria esse quadrado aqui, esse retângulo imaginário, né? Por exemplo, do meio da estrutura eu tenho 15 metros para a esquerda e 15 metros para a direita, né? Então, eu tenho que, ao longo da linha, fazer a limpeza, fazer o acero, né? O chamado acero aí dessa limpeza. Então, esse daqui é um exemplo aí de laudo, né? Um laudo com o parecer técnico, né? Com o juízo técnico do profissional, né? Ele, para quem interessa esse laudo, é para Equatorial, né? Justamente provando que essa empreiteira que eu mudei o nome, né? Essa empreiteira Talismã, que presta serviço para Equatorial, ou seja, ela participou de uma licitação, né? De um pregão eletrônico, ganhou a concessão desse serviço de limpeza de faixa de servidão, né? E daí ela, né, foi contemplada, por exemplo, por 2 anos, né, para fazer esse serviço. Daí, ao final, né, ao final do serviço, geralmente, mas às vezes eles colocam lá no contrato, semestral, né, de 6 em 6 meses, o responsável técnico, ele vai no local onde o pessoal faz o serviço, e daí ele faz uma vistoria, né, uma inspeção visual, né, no trabalho que o pessoal está fazendo. Então, basicamente, o pessoal vir aqui, ó, com motosserra, com motopoda, né, dependendo aí se tiver árvores muito grandes aí, for difícil eu fazer a derrubada, o corte dela, né, a gente tem que utilizar para desbastar as galhadas, né, a gente tem que utilizar escada, né? Então, todo tipo de norma relacionada a isso, né? Por isso que no resumo está aqui, ó, a NR6, eu tenho a NR12, né, que trata de máquinas e equipamentos, o anexo 5, que é justamente o que trata de motosserras e similares, né, NR6, são dos equipamentos de proteção individual, né, a NR10, que trata de segurança em eletricidade, e a NR35, que trata do trabalho em altura. Então, todo e qualquer tipo de trabalho que eles vão fazer para limpeza de faixa de servidão, ou seja, vamos supor que eu tenho uma árvore, né, aqui, né, eu tenho a árvore aqui embaixo, aqui, ó. A vegetação cresceu aqui, ó. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e fazer o corte nesse limite aqui, ó, de 15 metros para um lado e 15 metros para o outro aqui, ó, no decorrer da linha, né? Eu até vou, deixa eu mostrar um vídeo aqui, o pessoal fazendo isso, pra vocês entenderem aqui. Esse aqui, ó, pessoal, deixa eu mostrar aqui, ó, aqui, ó. Vou precisar só desse frame aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é um circuito único, nesse caso, essa estrutura que está sendo mostrada aqui, ó. Por que que é um circuito único? Porque eu só tenho fases A, B e C de um lado aqui da estrutura, né? Então, você está vendo que a rede, né, ela está em linha aqui, ó, na vertical, e essa distância de segurança que eu tenho que ter, ela é relacionada ao cabo mais próximo do chão. Então, esse último aqui, ó. Então, eu tenho que ter essa distância de segurança aqui, ela tem que ser regular, ou seja, eu tenho que, ao longo da linha, ter essa distância de segurança aqui. Para eu manter isso, eu tenho que fazer a limpeza aqui, ó. Estão vendo que ao longo da linha que está tudo limpo aqui, ó,
Então, essa que é a chamada faixa, a faixa de servidão. No caso aqui, ele está vindo fazer um reparo, mas aí na outra web aula a gente comenta mais sobre o tipo de serviço. Então, a limpeza de faixa de servidão é isso. Você andar, sei lá, 50 quilômetros, 100 quilômetros, o que está dentro do contrato, né? Sei lá, entre a subestação A e a subestação B, eu tenho, sei lá, 300 quilômetros. Então, nesses 300 quilômetros, você vai ter que contratar pessoal, dar o treinamento do anexo 5 da NR12, da NR35, né, trabalho à altura, NR10. Na verdade, vão ser dois cursos, né? Tanto a reciclagem do NR10, caso eles já tenham feito, como também, né, a reciclagem do CEP, né, que ele não é uma norma separada do NR10. Esse treinamento ele está dentro da NR10. Algumas pessoas acham que é uma outra norma regulamentadora, mas o treinamento de CEP e o de NR10 eles estão contidos na mesma norma aqui. São dois treinamentos. Geralmente, quando você faz ele a primeira vez, dá umas 40 horas por treinamento. Então vai fazer 80 horas. Então você tem que fazer esse treinamento, aí por isso que está aqui no resumo, né? E esse laudo de entrega aqui, ó, geralmente é porque essa empresa aqui, a empreiteira Talismã, né? Ela não conseguiu receber as faturas de um determinado mês, então o juiz pediu que provasse que ela realmente, né, fizesse a prova de que ela realmente fez a limpeza de faixa de servidão e apresentar tanto ao juiz quanto à equatorial, né? Por isso que está aqui, ó, entrega do laudo com parecer técnico. Daí eu mostro os dados aqui do perito, né? Fulano de tal, brasileiro e tal, né? Vem com devido respeito. Esse texto aqui é padrão, né? Apresentar seu parecer técnico das conformidades do acompanhamento das atividades, né? Aí que tem um resumo explicando o que é a faixa de servidão, que eu acabei de explicar agora, né? Essa limpeza aqui, utilizando essas normas, e a conclusão técnica. Então, ele fez a vistoria, né? Acompanhou o pessoal fazendo aqui, ó, o corte com a motosserra, utilizando os equipamentos dos EPIs e os procedimentos de segurança, né? Então, geralmente, num laudo, você coloca em anexo, né? As fotos, né, com as figuras aqui indicativas da comprovação, né, que o trabalho foi um trabalho seguro. Ó, e mostrando o pessoal aqui, ó, fazendo, né, o corte e a derrubada da árvore aqui, né, com segurança. E essa figura aqui evidencia, ó, antes da limpeza de faixa de servidão, tá vendo aqui as folhagens aqui, ó, elas já estão já crescendo aqui, ó. Você tem árvores pequenas aqui, então o pessoal vai marca o retângulo imaginário aqui, né? Vamos supor que fosse de 15 metros para um lado, 15 metros para o outro, e aqui você tem a faixa de ser a rede energizada, ó, não dá para ver aqui na foto, ó, dá para você ver só um risquinho aqui, e é uma estrutura parecida com essa daqui, ó, essa torre que eu mostrei aqui. Então, esse é o exemplo de um relatório. Obviamente, o relatório de vocês ele vai ser mais sucinto porque vocês não estão entregando esse relatório ao juiz, né? Por isso que, né, eu coloquei aqui as atividades desenvolvidas pela empreiteira para, né, a equatorial, com a limpeza de faixa de servidão, a poda de árvore, aí foi executada, aí eu falo do o período que foi executado, né, de maio de 2022 a setembro do mesmo ano, observando as regras, né, quanto ao uso correto e a conservação dos EPIs, ou documentação, né, comprobatória, quanto aos treinamentos, né, o de NR10, NR35, NR12, o anexo 5 da NR12, né, o da NR6, né, e, e aí eu falo, né, que eu sou o perito da contratada, né, aí, e não foi encontrada nenhuma não conformidade, né? Ou seja, nenhuma irregularidade. Sendo assim, há convicção técnica pela existência de trabalho seguro, respeitando as NR supracitadas, né? Tudo que foi citado, todo tipo de norma que foi citado aqui
nesse, nesse relatório que compõe aqui o laudo técnico com o parecer técnico, né, do profissional. Então, esse relatório que vocês vão fazer, ó, até já deixei aqui em análise aqui, ó. Então, ele é diferente porque houve, né, a queda de energia, igual eu falei. Provavelmente, ou houve uma descarga atmosférica e daí essa descarga atingiu a rede, houve uma corrente aí de curto-circuito, né, vista que essa corrente é muito alta, né, da descarga atmosférica, então a proteção do circuito atuou, né, a chave fusível. Ou também pode ter havido uma sobrecarga, igual eu expliquei aí, né? Vamos supor, a partida de um motor aí e a chave compensadora, ela não estava regulada, em vez de utilizar, né, com o timer ali, né, o relé de tempo, né, um tempo a 40%, aí depois a 60 e poucos por cento, mais, sei lá, 15 segundos, e daí ao final desse tempo aí que você até ele chegar numa velocidade síncrona aí, que você coloca o 100%. Então, às vezes, houve, né, uma falha aí na chave compensadora, por exemplo, e daí ela ligou o circuito, né, com a corrente nominal, né, em essa porcentagem, sem o relé de tempo aí. Aí o que que aconteceu? O o sistema, né, as proteções entenderam que ali era um curto-circuito e daí ele atuou, né? Então, acontecendo isso, você vai fazer uma inspeção visual, né, em conformidade aí com a NBR 5410, né? E dependendo, você pode fazer até uma inspeção por ensaio, né? Por exemplo, verificando, já que você vai trocar o fusível, né, o elo fusível lá da chave, e você vai fazer o rearme, né, com procedimento, né, novamente. Então, você vai utilizar, né, nas 5 regras de ouro, você vai utilizar o detector de tensão, né, que é uma inspeção por ensaio. Você vai utilizar um equipamento para poder executar a tarefa, né, de manobra, ou seja, de fechamento do circuito com elo fusível trocado. Ah, beleza, professor. Então, eu mostrei esse relatório aqui, esse laudo aqui, para vocês verem a diferença. Como ele é um documento interno para a empresa que presta serviço aqui para, né, para quem trabalha aqui, geralmente é uma terceirizada, né? Quem vai fazer o rearme aí da subestação dessa subestação e da cidade. Deixa eu voltar aqui com o vídeo do passeio virtual, né? Então, esse passeio virtual é meio que para simular você indo na subestação e fazendo a verificação checklist, né? Então, esse checklist aqui, ó, vou até colocar a cor aqui mais chamativa aqui, né? Então, é basicamente você ir ticando aqui, ó, nos pontos, né? Ó, por exemplo, assinale com X o item verificado, né? A subestação encontra-se eletricamente aterrada. Geralmente, o aterramento dela aqui, você consegue ver, deixa eu ver se no vídeo aqui, aí mostra, né, os cabos aqui está falando alta tensão, mas na verdade é média tensão, né? O 13,8 eu tenho 7.965 por cabo, né? E daí o 13,8 se dá entre uma fase e outra aqui. Então eu tenho uma estrutura aqui, né? Essa aqui com a cruzeta, uma tipo 1, né? Com a cruzeta de concreto armado, ó, por isso que ela não tem mão francesa aqui, ó. E daí você tem a derivação para essa outra cruzeta que vai derivar para as buchas lá da subestação, né? Isso, quando eu falo subestação, pessoal, há vários tipos, né? Você tem deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar essa norma aqui, ó. Vamos pegar essa mais atualizada aqui.
Aí, basicamente, né, uma subestação aí de energia, se for a subestação da cidade, né, ela sairia, vamos supor que o transformador de potência ele fica desse lado aqui, ó, do lado direito aí do vídeo de vocês, né? Então, vai sair um ramal de derivação da subestação, né, em 13,8 e ele vai alimentar a cidade aqui, né? Por sua vez, vai vir uma linha, né? Aqui saiu 13,8, vai vir uma linha, por exemplo, de 230 kV, né? Vai alimentar a bucha de alta tensão, aí sim ela é uma alta tensão, né? E daí esse transformador, ele tem buchas, ele tem vários conjuntos aí de bucha, né? Quando eu falo um conjunto, são 3 fases. Aí daí ele tem conjuntos de 13,8, né? Dependendo aí se for uma região igual tem ali em Santa Catarina, se não me falha a memória, acho que é em Gravataí ou Parnambi, que a parte da instalação, a rede de distribuição urbana, ela é de 34,5 kV. Então, se tiver esse padrão, aí tem a bucha de 235 kV, né, que vem da linha de transmissão, e daí vão sair buchas de 34,5 kV, buchas de 13,8, conforme a necessidade dessa cidade aí, né? Então, geralmente, entra uma linha da linha de transmissão, né, de 230 e sai para ser distribuída 13,8 e alimentar a malha urbana aí, a redistribuição aérea, né, urbana. Essa daqui é uma subestação singela. O que que é isso, professor? Subestação singela é quando eu tenho um poste ou circular ou um poste quadrado e eu tenho um transformador, né? Diferente desse do vídeo aqui, que não é uma subestação singela, é uma subestação abrigada. É igual essa daqui, ó. Ela tem esse tipo de subestação que está mostrando aqui, ó, ela fica dentro de um cercado aqui que ele vai servir como gaiola de Faraday. Vocês estão vendo aqui, ó, essas varetas aqui, que está evidenciando no projeto a malha de aterramento. Então, no checklist, você vai fazer essa verificação se a malha de aterramento ela não foi, né? Ela não foi comprometida. Você tem, ó, essa daqui é uma entrada aérea para subestação. Esse outro modelo aqui embaixo, aqui, ó, é uma entrada subterrânea, né? É um cabo parecido com aquele cabo PP que a gente utiliza, né? Ele parece o cabo PP tripolar. Na verdade, ele tem 3 polos e uma armadura externa que ele serve como o mensageiro, né? Mais conhecido como cabo de aterramento. Aqui está mostrando as medições, né? Essas medições aqui são para subestações singelas aqui. Eu vou pegar, ó, aí, geralmente a subestação, ó, vamos pegar essa subestação singela aqui. Nas normas ela vem acompanhada do diagrama unifilar. Então, um diagrama parecido com esse daqui é o que você provavelmente vai encontrar, né? Ou numa folha A4, na parte interna do quadro, né? Ou até em uma gaveta, né? É uma espécie de uma gaveta que tem lá dentro do quadro e o projeto, né? Com o diagrama unifilar, ele vai estar dentro desse projeto aí, nessa parte interna da gaveta aí. Então, esse diagrama que você tem que analisar, provavelmente vai ser um diagrama semelhante a esse daqui que está mostrando na norma. Esse é um outro tipo de subestação singela, ó, já vamos lá para a subestação abrigada, ó. Esse aqui é um ramal para subestação, né? Com um ramal subterrâneo, ó. As buchas já são aqui, ó, no poste, né? O que é semelhante. Esse daqui é uma subestação. Ela é uma subestação HT, né, eles chamam de estrutura H, porque aí geralmente é um transformador de 500 que você coloca aqui, né? Como ele é muito grande, né, muito volumoso e pesado, daí você vai utilizar essas cruzetas metálicas aqui, ó,
para você, entre dois postes, né, para você abrigar esse transformador aqui dessa subestação de 500 aqui. Ó, todo o desenho é acompanhado aqui embaixo do diagrama unifilar. Ó, essa já é uma subestação ao tempo, ó. Eu tenho aqui os instrumentos de medição indireta aqui, ó. Deixa eu ver se no diagrama vai mostrar. Ó, na vista aérea aqui, ó, mostra a entrada aqui. Como ela é ao tempo, ó, você tem esse cercado aqui, ó, que ele serve como gaiola de Faraday. Está vendo esse perfil azul aqui por debaixo? É a malha de aterramento. É o que você vai ter que vir aqui, né? Ó, e, por exemplo, ó, assinale com X o item verificado. Você verificou o seu aterramento, né? Ele está ativo lá da subestação? Sim. Ó, existe a sinalização de advertência na hora que você entra aqui na subestação, né? Sim. Se não, você coloca aqui, né? Então, ó, a presença de água ou umidade excessiva, né? Às vezes um alagamento aí, né? Geralmente, aqui, né, umidade, como ela é ao tempo, né? Umidade excessiva é o que não vai faltar, né? Vamos aqui para uma abrigada aqui que vai fazer mais sentido. Deixa eu pegar. Tá lá nos últimos desenhos. Ó, isso aqui é um exemplo. Não, esse daqui é ao tempo ainda. Ah, isso aqui eu já tenho a entrada. Vocês estão vendo que é similar aqui, ó. Vou até diminuir aqui vou dar play no vídeo aqui, ó. Ó, aqui, ó, tá simbolizando. Esse daqui chama isolador tipo bastão polimérico. E esse daqui, ó, que é a mesma coisa, ó, esse equipamento aqui, ó, que está aqui, na verdade, ele é um supressor de surto, mas o pessoal chama de para-raio de linha, ele fica aqui. E aí, pregado na parede aqui, ó, é a mufla, eles chamam de mufla, né? A mufla para você entrar aqui, ó, na subestação e fazer a alimentação, ou em um transformador, ou em dois, ou em três, o quanto que tiver lá dentro dessa subestação. Então, eu tenho o corte lateral aqui, ó, mostrando. Aqui está mostrando, ó, aquela janela tipo gravia de concreto, né? Que é para permitir a entrada, né? A ventilação dentro aqui da subestação, né? Aí houve um caso uma vez que quebraram aqui essa. E olha que é de concreto aqui, né? Eles arrebentaram aqui, que era para tentar entrar e roubar as coisas aqui. Só que ainda bem que o ladrão ele não continuou com esse intento, porque senão era morte certa. Na hora que ele cair aqui, ó, porque onde fica esse. Deixa eu pegar a vista aérea aqui, ó. Essa parte aqui no desenho é um portão metálico aqui. Então, ele vai servir, ele e os aterramentos que estão, né, que estão instalados aqui por debaixo do solo aqui, né? Eles vão servir como gaiola de Faraday. Só que essa gaiola de Faraday, ela vai funcionar diferente da comum, né? A gaiola de Faraday comum, geralmente você fica, quem está dentro da gaiola fica protegido, quem está fora está exposto aos raios, né? Aqui já é o contrário. Se houver uma descarga elétrica e ela vir passar aqui pela bucha, né? Ela não ser parada, ela não separar, por exemplo, o que que esse para-raio de rede ele faz? Na hora que tem uma descarga elétrica, um curto-circuito, ele, antes disso, né, ele sempre está ele está como se fosse, lembra lá instalações industriais, né? Ele está sempre como se fosse uma chave normalmente aberta. Daí, quando eu tenho, né, aparece uma tensão acima do que a tensão que ele foi projetado, ele vai atuar como chave fechada, vai desviar para ele a descarga, né?
Aí daí não dá para vocês ver aqui, ó, mas aí tem um cabo, ele é justamente, ó, mostra nas muflas, né? E aqui a descida para o sistema de aterramento, ó, igualzinho tá aqui, ó. Só que aqui ele colocou em um eletroduto e foi para o chão aqui na malha de aterramento. Então você vai fazendo a verificação aqui, né, e ticando aqui. É. A presença de água, né? Não, tá tudo ok. Há risco de incêndio e explosão? Pode ser que o transformador que esteja aqui dentro, ele seja a óleo. Se é a óleo, tem risco de explosão, né? Mas aí você tem que fazer uma verificação, ver se está saindo fumaça, se está pegando fogo lá dentro, né? Se não tiver, né? Então, se não tiver saindo fumaça, se não tiver incendiado, então, né, não tem risco. Mas geralmente, né, o que tem mais risco, que tem que ter um extintor de incêndio, é quando o transformador é a óleo. Ele é resfriado a óleo. Agora, quando ele é a seco, não existe esse risco de explosão. Tem EPIs disponíveis para você utilizar lá? Aí você vai ver, sim. Ó, o estado geral dos equipamentos da subestação, e daí você vai falando, ele tá bom, ele tá ruim. Se a gente continuar aqui, ó, e tem um sistema de aterramento, tá ok, né? Ó, e tem as sinalizações, ó, e mostrando perigo, né? Mostrando que é uma subestação, ó, 500 kVA, ó, e perigo. Então tá tudo ok, ó. Relacionado, né? Daí você vai colocar aqui dentro da escala aqui, se está muito bom, se está bom, se está ótimo, se está regular. Se está regular, requer atenção. Então você vai colocando aqui, ó. Eu tô pondo aleatório aqui, viu, gente? Vocês vão acompanhando essa subestação aqui, essa do vídeo aqui, ó. Então, ó, tem um transformador, dois. Então, eu tô chutando que esses dois transformadores aqui, eu sei que tem 75, 112,5, deve ser dois, cada um deve ter 225, tá? É porque maior do que ele, só o de 300, né? Então, se tivesse dois de 300, não faria sentido, né, falar que lá fora tem 500, né? Beleza, então você tem que ver, ó, o estado das ligações dos equipamentos tá bom, tá ruim, você vai colocando. Ah, não, tá ok, ó. Checagem geral da posição dos equipamentos. Geralmente, uma subestação dessa daqui, ó, esse daqui é um disjuntor, mostra um disjuntor de média tensão, né? Esse mecanismo de alavanca é esse daqui, ó, pessoal. Daqui é uma clínica aqui, ó, que a gente prestou serviço, ó, tá vendo? Ó, o sistema de aterramento, né? O para-raio de rede está aqui, a mufla são essas aqui de baixo, e em vez de ter um isolador polimérico, eu tenho isoladores de disco aqui na entrada dessa subestação. Está mostrando, né, o quadro interno lá dentro da subestação. Essa daqui é diferente, viu? Diferente dessa que está no vídeo aqui. Eu estou mostrando que eu quero chegar lá no. Ó, esse daqui é o disjuntor de alta tensão. Está vendo essa alavanca aqui, ó? Essa alavanca é esse item que ele está falando aqui, ó. A verificação do mecanismo de fechamento do disjuntor, checagem do estado das chaves seccionadoras, né? Verificar os para-raios de rede, como é que estão, se está muito bom, se está bom, se ele está desabilitado, né? Então, você vai ter que fazer toda essa checagem aqui, ó. Essa verificação da mola do solenoide é porque tem alguns disjuntores de média tensão que eu tenho que literalmente eu coloco a alavanca aqui, né? Tem uns que a alavanca é lateral e tem outros que eu coloco ela em ângulo e eu tenho que ficar fazendo esse movimento aqui, ó. Você
energiza a mola com energia mecânica, né? Você vai literalmente prendendo a mola aqui, né, para baixo, né? Aí você faz isso, dependendo, se eu não me engano, umas 5 vezes. Até a mola é porque esse mecanismo é como se ela fosse um contador gigante aí. Aí você tem que carregar essa mola, né? Ou seja, você tem que comprimir ela, porque na hora que você fazer o fechamento, a abertura, ela vai em alta velocidade, porque a média tensão, né? Lembrando aí que se for o 3.8, ele tem 7.900, né? E 65 volts por fase, né? E duas fases dá 13.8, três fases dá por volta de 24 mil volts, né? Então, é uma tensão muito alta e você utiliza esse mecanismo aqui. Vamos lá, passou um pouquinho, mas vamos finalizar aqui, ó. O estado geral da fiação, né? Aí, geralmente, dentro de uma subestação aqui, ó, a fiação em si, ó, isso daqui, ó, é a múfula lá de fora, que vocês viram na foto lá, deixa eu ver. Vocês viram na foto de lá de fora. Eu acho que é daqui, ó. Não sei se vocês perceberam, ó, ela parece um fio. Na verdade, ela tem umas dessas aqui que sabe aquele cano de cobre que a gente utiliza em circuito de ar condicionado, né? Lá da condensadora, né? O que vai da condensadora, né? Que é onde fica ali o compressor até chegar na unidade mesmo do ar-condicionado, né? Um split, por exemplo, né? Então, alguns desses cabeamentos aqui, na verdade, ele não é nem um cabo, ele é literalmente um cano mesmo metálico, né? Ele é oco aqui por dentro, a construção dele é como se fosse um cano mesmo, né? Alguns desses aqui, deixa eu ver se eu vejo mais aqui para frente. Ó, aqui, ó, o que tá passando lá da mufla aqui, ó. É que eu fui lá de baixo aí e tirei a foto. Aí existe um efeito que chama efeito skin, né? Ou efeito pele. A energia em tensão alternada, ela viaja, quanto maior a frequência, né? Então, a frequência da rede que a gente conhece é 60 Hz, né? A energia, em vez dela ir no miolo do cabo, ela vai no entorno dele. Daí o pessoal aproveita, né, em algumas subestações aí, em vez de utilizar um cabo maciço, né, utiliza esse cano metálico, né? Esse de cobre metálico, que aí, já que a energia ela vai na superfície, né, na superfície externa dele, né? Então não tem sentido ele ser maciço, ele é oco aqui. Aí tem algumas subestações que tem um sistema de segurança, ele é antigo, né, mas ele é efetivo. Aí você tem um banco lá de CO2, né, que é pressurizado, né? O CO2 é o extintor de incêndio aí é o produto que tem no extintor de incêndio ideal para circuitos elétricos aí. Aí o que que eles fazem? Eles pressurizam, tem lá parecendo aqueles de gás natural, né, lá de oxacetileno, né? Só que ele é de CO2. Aí eles pintam ele todo de vermelho aqui, ó, e daí conecta com esse cabo aqui, ó. Não esse que está aqui no caso aqui. Esse daqui eu estou vendo que ele é rígido, mas ele não é. Mas tem umas subestações que elas são, né? Quanto maior o nível da carga aí, né? Daí você pressuriza o CO2, aí quando acontece um surto, o banco de CO2 ele vai liberar o CO2 por dentro dessa tubulação que é a tubulação de energia, né? E a gente sabe, né? O CO2 pressurizado ele congela. Daí ele vai congelar aqui o barramento
trazendo, né, mais segurança e evitando que esse curto-circuito continue, né, até a proteção atuar. Então, você vai falando, ó, como é que está o estado da fiação, né? Mas lembrando que a referência, eu estou mostrando esses outros, né? Aqui, como é uma simulação, tá ok, né? Porque aí, o que é o sentido desse checklist aqui? É você verificar tudo, né? Igual tá falando aqui, ó, estado da fiação tá muito bom. A mola solenoide lá do disjuntor de média tensão tá ok. O sistema de fixação do disjuntor, né? Ele tá bem colocado aqui, né? Deixa eu ver. Ele tá ótimo aqui, ó. Só tem a portinhola para você pegar a alavanca aqui, né, e fazer a manobra dele, né? Então tá ok. Então você vai falando, ó, os cabos, como é que tá a qualidade do sistema de atuação do disjuntor, né? Verificar se há problema nesse mecanismo de abertura e fechamento dele, que é essa alavanca que eu falei, né? Que você tem que carregar ela com energia mecânica. Aí checar a fiação até o relé e as bobinas de abertura e fechamento do disjuntor. Então você faz toda essa verificação, vê se tem disponível para você. Aqui, como é uma simulação, eles esqueceram de colocar um local aqui, deixa eu ver se vai mostrar. Um local onde os EPIs, né, EPIs, EPCs, o bastão de manobra aqui, ó, porque dependendo, deixa eu ver se na foto aqui eu encontro as chaves. Aqui, ó. Você tem um conjunto de chave aqui, ó. Aí, geralmente ele está interligado. Primeiro você desliga, né, os disjuntores de baixa tensão, né? Caso eles estejam, por exemplo, caiu a energia, não caiu? Mas vocês concordam que o elo fusível lá da chave fusível é que desarmou da subestação, não os equipamentos que estavam ancorados na rede. Então, o ideal é você desligar todos os disjuntores, né? Desarmar os disjuntores da parte de baixa tensão. Daí o próximo passo você desliga o disjuntor de média tensão, né? É óbvio que houve a queda de energia, né? Mas você tem que verificar se ele foi desligado. Daí aí que você pode fazer a manobra aqui, né? E fazer a troca do elo fusível dessas chaves aqui. Que aí você tem essa alavanca aqui, ó. Depois você desligou o disjuntor de média tensão, né? Essa alavanca aqui, ó, por esse mecanismo, é que você vai conseguir fazer a abertura dessas chaves que estão dentro aqui dessa subestação, tá? Beleza. Aqui eu fiz um resumo, pessoal, porque tem algumas dicas lá, né? Então, ó, geralmente, o que que eu peço aqui, ó? Ó, esse relatório técnico descreve os procedimentos realizados para energizar a subestação, daí você põe o nome dela aí, né, da subestação, ó. A necessidade de realizar o passeio virtual, né, e uma visita técnica à subestação se deu devido à falta de energia da mesma. Então, vocês têm que verificar o que que lá na situação de aprendizagem está falando. E aqui na introdução, assim como eu mostrei lá naquele laudo técnico, você tem que falar, né, o porquê que aconteceu, por que que eu estou fazendo essa verificação, né? E posteriormente eu vou religar essa subestação, o porquê, né? Então, teve uma falta de energia, adentrei ao espaço lá da subestação e fui fazer a reenergização da mesma, né? A partir da análise do diagrama unifilar, né? É igual eu falei, não tem aqui, mas provavelmente o diagrama unifilar que vai aparecer lá é um semelhante a esse daqui, ó, que mostra a chave fusível lá de fora, sistema aqui de aterramento com DPS. Geralmente aqui dentro você tem uma chave faca aqui, tem algumas. Geralmente a chave faca ela não é um dispositivo de proteção, é um dispositivo apenas de manobra, né? Mas se a chave fusível desarmou aqui fora, a faca, né, essa chave faca, mesmo ela fechada, ela vai estar desenergizada. Daí você vem
e abre essa chave faca aqui para você fazer a troca aqui, né? Você retira o cartucho, coloca o elo fusível novamente e faz o fechamento, né? E depois é que você vem fechar a chave faca aqui, né? Então, provavelmente você vai ter um diagrama unifilar semelhante a esse daqui, né? Então, ó, aqui no objetivo, ó, algumas dicas que eu estou dando aqui para vocês colocarem nele aqui, ó. O objetivo desse relatório é apresentar os seguintes pontos: descrever a necessidade de se realizar o passeio virtual, né? Você tem que fazer uma verificação, né? A necessidade é isso. Uma verificação, porque se você for lá e simplesmente rearmar, né? Como o elo fusível está queimado, você não vai ter o retorno da energia, né? Mas antes mesmo de você fazer esse ato aí de fechamento, né? Você tem que pegar o cartucho lá da chave fusível, né? Trocar ele, né? E daí, mas antes de você fazer essa troca, antes de você retirar, você tem que verificar se não tem, se nada ficou energizado para trás, se as instalações estão em conformidade, se não tem umidade, né? Por exemplo, teve uma chuva forte e entrou água lá, né? Então é um risco. Você tem que fazer toda essa verificação. Apresentar a solução técnica para a energização da subestação, né? Qual que é a solução técnica? A solução técnica é eu reenergizá-la, né? Utilizar o método, né? Por exemplo, eu vou fechá-la utilizando uma vara de manobra universal com uma ponteira universal. Eu vou utilizar o método, deixa eu ver se ele está aqui. Acho que eu deixei a apresentação do outro lado aqui. Ó, esse aqui é o de abertura. Deixa eu ver se o de fechamento está aqui. Ah, fechamento. Então, a solução técnica é utilizar, ó, isso aqui é um bastão universal. Esse daqui é um telescópio, né, que ele funciona como se fosse aquelas antenas, né, de rádio, antena de carro. E esse daqui é um bastão por seção, ou seja, quanto maior eu preciso fazer a manobra, né, quanto maior a distância, né, mais seções, eu não me lembro de quantos metros que é, acho que é 2 metros, eu não me lembro direito aí. Aí ele tem uma distância, né? Uma distância característica, né? Aí como você vai estar dentro da subestação, 2 seções dele ou 3 vão ser necessárias. E tem o método de fechamento. Geralmente o método de fechamento aqui, ó, você fecha a fase do meio, né? Depois, ó, fechou a fase do meio aqui, né? Você vai fechar a mais longe da do meio, e daí tá vendo que tem uma bem próxima aqui, e depois a mais próxima da do meio. Isso daqui, esse método aqui, obviamente, é quando eu tenho uma estrutura tipo N. Mas como nessa subestação aqui, ó, lá fora aqui, ó, aqui não está mostrando o conjunto de chave, ó. Por exemplo, na subestação aqui, quando tem, lembra dessa foto que eu mostrei para vocês aqui, ó? Elas vão estar todas, né, em linha aqui. Se for dentro da subestação, você fecha as 3 de uma vez através dessa alavanca aqui. Então depende. É uma subestação abrigada, você vai fechar por essa alavanca aqui, né? Depois que você desenergizou tudo, você pôde, com a vara de manobra, retirar o cartucho. Você pega o cartucho, abre ele, coloca a chave fusível novamente, e com a ponteira da chave da vara de manobra, você vai e recoloca aqui novamente no invólucro. E para fechar, você vai mover só essa alavanca aqui. Se fosse na rua, igual essa apresentação que eu mostrei aqui, ó, aí você vai ter que seguir esse método, né? A do meio, depois a mais longe da do meio, depois a mais próxima do meio.
Daí, obviamente, só se isso aqui fosse uma subestação ao tempo, né? Então, essa seria a solução técnica aí. Vai descrever os principais equipamentos da subestação, né? Você tem um transformador, você tem o conjunto lá de medição, né? O TP, o TC, né? Ó, emitir a conclusão sobre o sucesso, né? Se houve sucesso ou não dessa reenergização, né? Então, na conclusão vai estar lá, né? Então, eu coloquei esses pontos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4 pontos aqui que você deve observar, ó. Fundamentos técnicos, né? Ó, para a compreensão da solução técnica, é necessário apresentar os seguintes conceitos básicos: o diagrama unifilar, né, para você entender, é igual eu mostrei aqui, ó, para você entender da onde que está vindo, para onde é que vai, que equipamentos aqui, ó, eu tenho uma medição indireta aqui, que é o que eu falei, né, o TC, o TP, eu tenho um transformador, eu tenho um conjunto de chave fusível, às vezes eu tenho um conjunto, igual está mostrando aqui, um conjunto de chave na parte interna aqui dessa subestação, né? Então, os parâmetros elétricos, geralmente você tem no conjunto de medição aqui, ele vai para o armário. Acho que ele estava bem aqui atrás. Deixa eu ver. Foi na primeira foto. Ó, os armários aqui. Então, você vai ter, geralmente você tem uma IHM aqui, né, uma interface homem-máquina, que aí ela mostra os parâmetros. Que parâmetros? Potência, né? Corrente elétrica, fator de potência, né? Tensão da fase A, tensão da fase B, tensão da fase C, né? Os equipamentos aqui, ó, são os transformadores, os disjuntores, né? De média tensão, se tiver de baixa tensão no lado da baixa, você fala também. As chaves seccionadoras, né? Que pode ser a chave fusível, a chave faca, né? Se existe uma religadora, um RA, né? Nesse caso aqui não existe aqui, um religador automático não. Mas tem para-raio. Qual que é a solução técnica, né? Com o passeio virtual, ou seja, você está simulando como se estivesse entrando aqui na subestação, fazendo toda a verificação da mesma, né? E daí desenvolver a solução, que é o quê? A troca da chave fusível, por exemplo, né? O duelo fusível e posteriormente o rearme dessa subestação. É isso que você vai falar, né? Troca do elo fusível que estava queimado, né, em função ou da sobrecarga ou da descarga atmosférica, né, e depois a manobra, ou seja, o fechamento do circuito. Os equipamentos, né, envolvidos aí, né, a subestação fulana de tal, né, possui os seguintes equipamentos: transformador principal, né, que é o que dá potência aqui. Nesse caso aqui do passeio virtual, são dois, viu? Você entra aqui, ó, você vê os dois aqui, ó. São dois se falou que tem 500, são dois de 225. Disjuntores, né? O disjuntor tem um de média tensão, tanto de média tensão quanto de baixa tensão, protege contra sobrecorrentes, né? Esse sobrecorrente é o que eu chamei de sobrecarga, né? E o curto-circuito. Ó, chaves seccionadoras, né? Que pode ser a faca, pode ser a fusível. Religadores, se tem um religador nesse sistema. No caso desse aqui não tem. Se fosse uma subestação de verdade, aí sim ela tem religadores, né? O para-raio, que é o supressor de surto, que fica lá na mufla, lá do lado de fora, aqui, ó. Aí você tem a mufla aqui e o supressor de surto logo aqui abaixo, aqui. Os métodos, ó, você utilizou inspeção visual, você fez verificações, por exemplo, você utilizou o detector de tensão para verificar se realmente você vem aqui do lado de fora com a vara de manobra e aí você coloca um detector de tensão de média nela, né? E daí você verifica chegando ele próximo aqui, né, através da vara de manobra, se ele soltar né, ele geralmente é um sinal, né, um som e uma luz vermelha piscando. Se aparecer isso, provavelmente é porque está ainda energizado. Daí você vai ter que verificar o porquê que, embora a subestação esteja energizada, há
falta de energia na cidade. No caso, ele fala que é uma cidade pequena, né? Faltou energia na cidade toda. Então, não só a proteção da subestação que gera energia para essa pequena cidade, né, caiu, né, as proteções, mas as proteções que ficam aí na rua, geralmente você tem isso daqui, ó. No circuito, ó, você vai ter uma placa tipo essa daqui, ó, lá na rede, e daí ele mostra que a cidade, né, no caso nosso Goiânia é GN, né, aqui é o identificador do equipamento, né, esse número aqui de baixo, e aqui esse 12, ele mostra que tem uma chave fusível protegendo, né, o circuito ao longo da rede de distribuição urbana. Então, provavelmente uma GN12, né, em algum ponto ela também foi desarmada, ou seja, além do da chave fusível ter queimado o elo fusível da chave fusível ter queimado na subestação, provavelmente ele queimou também ao longo da rede em uma GN12, né? Ou seja, você vai ter que fazer uma inspeção, né, não só na subestação, mas nos circuitos da cidade aí, né, nos postes e verificar onde que tem chaves caídas aí. Medições elétricas, igual eu falei, né? Ver se a IHM, depois que você ligar, ela vai estar mostrando que tem tensão, que tem corrente, né? Geralmente, quando você religa o sistema, a IHM vai mostrar o status dele, que está ligado, e o nível de tensão, o fator de potência que tem nele lá dentro dos parâmetros que a IHM ela fornece para você, né? Aqui a implementação é o reparo, né? A troca do elo fusível lá da chave fusível da proteção da subestação, né? Se for necessário você ir na malha urbana da cidade, né? Porque não só caiu a energia da subestação, mas caiu em alguns pontos da cidade, você vai ter que ir lá e fazer essa verificação. Aí o relatório, ele na rua, né? Quando você faz manutenção numa rede urbana, daí esse relatório ele está sob a forma de APR, Análise Preliminar de Risco, num formulário parecido com esse daqui, ó. Aí você vai falar que tipo de veículo que você vai utilizar, né? Se é um carro, um veículo, a picape lá dos serviços técnicos e comerciais, se é moto, né? E que que tipo de verificação é, né? É um corte, é um religamento, né? Provavelmente é um religamento, né? Então, houve ligação do pessoal da cidade, né? Essa ligação chegou à central, virou uma SS, né? Virou uma solicitação de serviço, e daí quem tiver de plantão, que foi no caso aí do rapaz aí, né? Tava de plantão, que o outro tava de férias, né? Então ele vai cumprir, né, vai fazer cumprir essa ordem de serviço. Então esse relatório que você faz no lado externo, ou seja, na malha de distribuição aérea urbana, né, ele é feito através de uma ordem de serviço, né, que o pessoal chama de APR, né, Análise Preliminar de Risco, que ela tem essa análise, né, antes de você se expor ao risco, né, em eletricidade, né, em risco em altura, já que às vezes vai precisar de você colocar a escada para você subir e alcançar, né, com 2 ou 3 seções da vara de manobra, né, a chave fusível. Então, depois você coloca a conclusão, né? Com base nos procedimentos realizados, né, em métodos, né, foi possível identificar a causa da falta de energia na subestação. Daí você fala, né? O mais provável foi a queda, né? Você inventa aí uma aí, mas eu já, como se já dou spoiler, que é o elo fusível, né, das GN12 ou, né, o elo fusível da própria subestação ter queimado e daí você foi lá e fez a troca, né? Então, isso aqui foram umas recomendações a mais que eu coloquei aqui, ó. Realizar manutenções preventivas, né? Já que é uma subestação única de uma cidade, né? É bom você estar verificando, por exemplo,
Vai que o para-raio de rede não estava funcionando e alguns clientes queimaram, aconteceu a queda de energia, né? E queimou o equipamento porque o para-raio de rede lá do entorno ele não estava ativo, não estava funcionando. Infelizmente, o para-raio de rede, quando ele estraga, né? Ele sai de operação. Infelizmente, você só vai descobrir quando tiver outra queda de energia e daí, né, em vez de um religador automático fazer a religação novamente, né, você vai descobrir que o curto-circuito permaneceu e ele permaneceu porque o para-raio de rede ele não estava mais operante. Infelizmente, não existe, né, uma solução smart, pelo menos para a rede de distribuição urbana. Já dentro, lá na subestação, né, entre uma subestação de potência e outra, daí eu já tenho essa skill aí de eu poder saber se o supressor de surto de média tensão ele ainda está operante ou não. Aí eu vou mandar a equipe lá de manutenção preventiva, manutenção preditiva, né? Fazer a troca, porque está mostrando lá no sistema, né, integrado nacional do operador, né, está mostrando que está em status de falha, né, daí eu mobilizo uma equipe, a equipe mais próxima lá da região, né, para poder fazer, né, quem tem a concessão, eu vou mobilizar, aí essa SS vai virar uma OS e eles vão lá e fazer a troca, né, do para-raio de rede, por exemplo. Vai investir em modernização, ou seja, né, essa modernização pode ser soluções smart grid, né? E capacitar os profissionais responsáveis pela operação da subestação para garantir que, além de eficiência, ou seja, você fazer rápido o serviço, né, você faça com segurança, né? Então, né, ter sempre alguém capacitado, né? Eles vacilaram, né? O que era mais experiente, ele estava de férias, quem ficou foi um barriga verde, ou seja, um cara que, não, né, como se diz, começou hoje, ele tem um treinamento, mas ele não tinha experiência, né? Então, o ideal seria deixar pelo menos alguém no plantão com experiência para não acontecer mais esse tipo de coisa. Então, é isso. Aí, geralmente, né, no caso, como não aparece diagrama unifilar, né, lá na tarefa, né, mas se quiser, você pode vir numa norma técnica aqui, ó, e colocar como anexo, falando, ó, esse é o diagrama unifilar dessa subestação. Mas, assim, você colocando essa conclusão aqui, né, algo do tipo, né, falando que você fez os procedimentos com segurança, né, e foi solucionado o problema, trocando a chave fusível, por exemplo, já está de bom tamanho, tá bom? Então é isso, pessoal. Deu uma alongada aqui, mas foi o suficiente para a gente matar, né, encerrar aqui a atividade 1 da SAP 1, tá? Ô, mestre, Sim, pois não. aquele vídeo ali e esse documento que está do lado esquerdo ali, Sim. onde que o senhor achou ele ali para a gente poder acompanhar? Esse daqui é porque eu modifiquei ele, é o da tarefa de vocês. Não, a do O, o, esquerdo aqui. Ah, esse esse daqui? documento do esquerdo, é. Esse daqui eu peguei uma norma que fala sobre fornecimento em média tensão da Enel, né? Até o atual é da Equatorial, né? Mas como eu ainda estou me acostumando com as novas normas da Equatorial, eu peguei esse mais antigo aqui. Não tem ele. Esse daqui, no caso, não tem ele aqui. Mas se vocês quiserem, eu posso pedir aí para o monitor colocar ele como material extra, tá? Uhum. E aquele vídeo ali para a gente acompanhar, porque a Aí, gente vai ter que esse olhar, vídeo aqui, assistir ó, para ó, fazer o relatório, né? esse vídeo ele tá aqui, ó, nessa aba. Vocês entram na sala de vocês, ó, aqui é onde Ah, fica, né? tá, tá ok. Tá Aqui é onde ok. fica a videoaula, né? Aí você vem na aba biblioteca, daí o passeio virtual é esse primeiro vídeo aqui, Ah, ó, tranquilo, tranquilo. beleza? E Beleza. aqui, ó, vocês podem aproveitar, ó, essas etapas de desenergização, reenergização, para fazer o que o professor Ângelo fala aqui, né? As dicas que ele dá aqui, ó,
para fazer o método aqui, né, a solução, como que eu reenergizei essa subestação, né, que os mesmos princípios que eu faço para uma subestação ao tempo, igual essa do vídeo que ele está mostrando aqui, é o que eu faço, né, com algumas exceções aí, né, igual eu mostrei aqui na subestação, tem uma alavanca aqui e ela fecha todas as três fases ao mesmo tempo, né? Já no caso, se for uma rede externa, né, uma rede singela aqui, né, um único transformador, aí eu vou ter que utilizar a vara de manobra, igual o professor está segurando aqui, ó, e está segurando uma seccionada, ele está segurando apenas uma seção da vara de manobra e ele colocou aqui, né, um detector de tensão aqui, beleza? Então ele é esse primeiro aqui, ó. Show de bola. Tranquilo. Falou? Aí eu vou Obrigado aí colocar eu vou pedir para colocar essa norma aqui de fornecimento em média tensão, né? Para vocês utilizar também como base aí para o relatório, tá? Beleza, mestre? Ô, Eduardo, fica com Deus, né? Até a Fica nossa com Deus próxima aí. Boa web noite pra aula. você aí. Boa Obrigado aí. noite.